E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixar tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Esse vai ser um giro de notícias um pouco diferente, porque a gente vai ter quase só notícia boa, tá? Para variar um pouco, tem uma meio negativa, mas vou deixar para o final. Começando então com a campanha que a torcida fez, pedindo que os ingressos para o jogo contra o Flamengo no sábado fossem colocados a preços populares, e a diretoria aceitou. Com isso, os ingressos que o Cruzeiro comercializa do anel inferior do Mineirão serão vendidos ao preço de R$10. Isso vale tanto para o setor vermelho, né, que é aquele que a gente vê de frente ali na transmissão de TV, quanto para trás dos dois gols, tanto do amarelo, que é o do lado direito, e o do laranja do lado esquerdo, inferior é tudo a R$10. Já no setor roxo inferior, né, que é aquele que a gente não vê na transmissão de TV, porque ele está exatamente abaixo das cabines de transmissão, esse setor é comercializado pela Minas Arena, então o Cruzeiro não tem como botar o preço. E na parte superior do estádio, né, o amarelo superior está R$40 e o vermelho superior, centralzão ali, 50 conto. O laranja superior, atrás do gol da esquerda, até esse momento não está sendo vendido, aparentemente não será aberto, mas aí depende da procura de ingressos, né? Se a torcida estiver comprando muito, é possível que eles abram esse outro setor também para ter ainda mais público. Eu acho perfeito o posicionamento da torcida nesse momento, de se colocar ao lado do time e tentar ajudar da forma que for possível, e acho correto também a diretoria ter aceitado essa condição. É claro, não deu para colocar R$10 em todo o estádio, a gente até entende que tem aí certas questões contratuais, né? Pelo que eu me lembro, no contrato do Cruzeiro e Minas Arena, o ingresso médio mínimo ele tinha que ser R$20, se bem que aquele contrato nem está valendo mais, né? O Cruzeiro está pagando por evento, então eu não sei exatamente como funciona essa regra, esse contrato que é feito jogo a jogo. Mas uma certeza eu tenho, sem a torcida o Cruzeiro não vai sair dessa situação e o Cruzeiro não vai conseguir se recuperar, vai ser rebaixado sim. Contra o Flamengo é um jogo extremamente difícil, sem a torcida eu não vejo chance nenhuma do Cruzeiro trazer um resultado. Com a participação da torcida vai ser complicado, mas que dá. Eu acho que é possível o Cruzeiro conseguir uma vitória, é lógico, o Flamengo é favorito, mas a gente tem chance sim. E na minha opinião, estádio de futebol tem que ser sempre barato, tá? O ingresso tem que ser sempre barato, tem que ser sempre num preço popular, porque a torcida ela não pode ser proibida de ir ver o seu time porque não pode pagar o ingresso. Isso é um absurdo. Eu sei que historicamente, se você for procurar, hoje o torcedor brasileiro vai ao estádio como nunca foi, porque antigamente ia muito menos, embora a gente tenha uma visão distorcida, porque naqueles grandes jogos, as grandes decisões, tinha 150 mil pessoas no estádio, isso era uma coisa relativamente comum, mas na maioria das partidas os atletas jogavam com os estádios com pequenos públicos. É só olhar o histórico, né, das médias de público de qualquer time, de qualquer campeonato aí dos últimos anos, que a gente vai ver que atualmente o pessoal está indo mais ao estádio. A questão é, o preço ele não pode ser o empecilho. Se porventura o nosso time tivesse o estádio cheio todo jogo, 60 mil pessoas lá lotando o Mineirão, não sei o que, regaçando de gente, aí eu entendo, você sobe um pouquinho o preço para poder arrecadar um pouco mais e também para que outras pessoas tenham a oportunidade de ir ao jogo, porque senão acaba ficando muito restrito aquele mesmo público, especialmente quando você tem um sócio torcedor forte. Mas o momento do Cruzeiro é exatamente o oposto. A gente precisa levar mais pessoas ao estádio, porque a torcida não está presente. E aí é importante fazer um parêntese, não é só no Cruzeiro. Em praticamente todos os clubes brasileiros isso está acontecendo. E é um momento muito propício para que se consolide no torcedor a cultura de estádio que a gente nunca teve. E convenhamos, né, que o pacote assistir um jogo de futebol ele é muito caro. Questão de transporte, questão de alimentação, tudo isso pesa no orçamento, né? Se você vai sozinho já pesa, se você vai ali com a cremosa já pesa mais ainda. Se porventura você tem família e quer ir com sua família, seus filhos, aí você tá lascado. Eu já vi gente querer zoar o rival porque o ingresso do time dele é mais caro do que o do adversário. Isso não faz o menor sentido, gente. Estádio é lugar de gente. Sem a torcida no estádio, vira uma pelada televisionada. Que essa diretoria e também as próximas, né, que a gente torce muito para que essa diretoria saia do clube quanto antes, mas que todos tenham em mente que essa coisa de baixar o preço do ingresso não pode ser apenas quando o time está na merda. O torcedor precisa ser incentivado a ir ao jogo e ser principalmente respeitado.
É só assim que a gente vai mudar essa filosofia de ir ao estádio que a gente tanto elogia, né, que vários clubes europeus conseguem há vários anos. Ainda nessa temática de torcida, foi divulgada nessa terça-feira uma pesquisa do Datafolha que fala aí sobre o tamanho das torcidas dos times brasileiros aqui dentro do país. Por esse levantamento, o Cruzeiro aparece com 4% dos torcedores brasileiros, dividindo o posto de quinta maior torcida com Grêmio e Vasco. Eu sinceramente não dou muito valor para esse tipo de pesquisa, porque o método que eles fazem, ele é sim cientificamente válido, mas ele não é conclusivo. E na minha opinião, você ouvir menos de 3 mil pessoas em um universo de 200 milhões de brasileiros, é claro que não é 100% confiável. Tem aí a margem, né, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, mas eu sinceramente acho que para você fazer uma pesquisa desse tamanho, a amostragem tinha que ser muito maior do que 3 mil pessoas. Eu trago essa informação no canal porque ela tem sim relevância, certamente vai ser tema de discussão em boteco aí por alguns dias, e aí vale ressaltar que o nosso rival estadual aparece com 2% dos torcedores em todo o país. Isso significa então que a torcida do Cruzeiro é o dobro da torcida do Atlético? Eu não duvido, acho que pode até ser, que o Cruzeiro tem uma torcida maior que o Atlético, eu acho que isso é uma coisa que nem cabe discussão, isso é um fato, e aí a gente tem que considerar essa questão da margem de erro de 2 pontos percentuais, que para o atleticano vai significar que é empate técnico, né? Mas essa questão de 2 pontos para cima ou para baixo, elas dão margem aí para muitas interpretações, né? Por exemplo, pode ser um 4-4, pode ser um 2-2, pode ser um 3-1, pode ser um 5-3 e pode até ser um 6-1, né? Que é uma coisa aí que cruzeirenses e atleticanos conhecem bem. As redes sociais se tornaram bem divertidas, né? Desde que o Pedro Lourenço, que é dono dos supermercados BH, manifestou aí a possibilidade dele ser candidato a presidente do Cruzeiro na eleição do ano que vem. Eu já vi gente colocando foto dele de papel de parede do celular, fazendo montagem da cara dele no Superman, lá no Homem de Ferro. Pessoal fazendo campanha para só comprar a partir de agora no supermercado BH. E vi até gente divulgando as ofertas do supermercado no Twitter. Essa zoeira eu acho que acaba deixando transparecer um pouco o quanto a torcida do Cruzeiro está desesperada em ver alguém que saiba administrar alguma coisa à frente do clube, né? Depois de tantos anos complicados aí com o Gilvan, desde 2015 que ele chutou o pau da barraca, e com o Wagner a partir de 2018, né, quando a coisa realmente degringolou de vez. Aí algumas pessoas têm especulado, inclusive, que essa coisa do Pedro ter aberto mão, né, de boa parte do dinheiro da venda do Arrascaeta pode ter alguma ligação com uma articulação política para ele ser candidato no ano que vem. Alguma coisa no sentido de abrir mão do dinheiro para que tenha um apoio no ano que vem, ou para que o Wagner não seja candidato à reeleição. Porque a gente sabe que, independente de tudo, o Wagner Pires ainda tem uma grande parte do conselho. E eu confesso que tenho muito medo desse sistema político que vigora no Cruzeiro hoje, simplesmente porque tem conselheiro do Cruzeiro que nem cruzeirense é. Ontem mesmo já apareceu um conselheiro criticando essa possível candidatura do Pedro e falando que tem que dar apoio pro Wagner Pires, que ele é sangue azul. Então essa questão tem que ser muito bem articulada, porque eu acho que hoje 99% dos cruzeirenses querem o Pedro Lourenço como presidente, acham que ele é uma boa alternativa para o clube. O problema é, se o 1% que não quer estiver dentro do conselho, pode ser que mesmo esse cara tendo dinheiro, tendo apoio da torcida, não seja eleito o novo presidente. Então por isso que a gente tem que ter calma, esse processo tem que ser muito bem conduzido para que seja de fato uma candidatura forte que entre para ganhar a eleição, independente das armações aí que Wagner, que Itaí, que Perrella possam fazer. E colocar o nome do camarada, do supermercado dele nos Trending Topics, como o pessoal fez ontem, eu acho que é interessante do seguinte sentido. Em outras oportunidades, o Pedro já aventou essa possibilidade, né, de ser presidente, ou pelo menos de concorrer à presidência. Isso nunca foi para frente. Agora, mostrando um apoio popular, pode ser que ele se convença de que é o momento certo. Mas aí a gente tem que entender algumas coisas e tentar não se empolgar demais, porque eu já vi gente falando, pô, a arrecadação, né, o faturamento do supermercado do cara é de 6 bilhões de reais. E aí muita gente já tá falando, é só botar esse cara como presidente que ele vai resolver todos os problemas, é a nossa Crefisa. A coisa não funciona assim, tá? O faturamento do supermercado ter sido de 6 bilhões não significa que o lucro foi de 6 bilhões. A gente tem que entender essa diferença. E mesmo que o lucro tivesse sido de 6 bilhões de reais, ninguém fica rico dando dinheiro para os outros sem nenhuma contrapartida. E mesmo que o camarada fature 6 bilhões de reais por ano, não significa que esse dinheiro estaria à disposição do Cruzeiro. Até porque ele não é dono do supermercado e não tem que prestar conta para ninguém. Tem associados, tem uma série de questões.
Irresponsável que sai gastando o dinheiro que tem e o dinheiro que não tem é só Wagner Pires, Itair Machado, Gilvan. Administrador responsável não sai gastando dinheiro das empresas assim, pensa a médio e longo prazo, tem reservas, uma série de questões. E mesmo os Itair Machado, os Perrella, os Wagner Pires da vida, eles só gastaram esse dinheiro todo do Cruzeiro porque eles sabem que não vai sair do bolso deles. Porque se fosse do bolso deles, eles certamente seriam mais inteligentes. Agora que a soma, né, que as cifras impressionam, isso é fato, né? Pô, 6 bilhões de reais, se a gente considerar o faturamento do Cruzeiro no ano passado, o faturamento do Cruzeiro foi pouco mais de 300 milhões, né? É fichinha perto do que esses caras estão acostumados a movimentar. Então eu acredito que se porventura essa coisa for bem conduzida, o Pedro for candidato e se tornar o novo presidente do Cruzeiro, ele vai sim investir dinheiro no clube, mas ele não vai sair gastando tubos de dinheiro de uma forma desenfreada, a coisa não vai funcionar dessa forma. Eu acho que ele pode ser até um pouco mais Paulo Nobre, né, que foi o cara que começou a salvar o Palmeiras nessa reestruturação, do que a própria Crefisa. Por isso eu tenho insistido nessa questão da gente ir com calma, aguardar os desdobramentos da história, mas hoje é nítido, né, que o Pedro Lourenço é o melhor nome que a gente tem entre todos que já apareceram até aqui como possíveis candidatos para o Cruzeiro a partir do ano que vem. E para fechar com uma notícia que não é boa, o departamento médico do Cruzeiro informou que o zagueiro Léo sofreu uma lesão na partida contra o Palmeiras, foi uma fratura na clavícula no último lance do jogo. Com isso, o zagueiro vai ficar afastado dos gramados por algum tempo. O médico do Cruzeiro não confirmou um prazo para recuperação, mas uma coisa é fato: contra o Flamengo ele não joga e tudo vai depender agora da evolução, da consolidação do osso, né? Fratura é um negócio complicado. Como o Dedé também está no departamento médico, né, tratando uma torção no tornozelo, a dupla de zaga do Cruzeiro contra o Flamengo provavelmente será formada por Kaká e Fabrício Bruno. Até porque, além dos dois, o único outro zagueiro que a gente tem à disposição é o Edu, que é mais menino que eles ainda. Eu nem acho ruim que essa seja a dupla de zaga do Cruzeiro no momento, tenho total confiança na qualidade tanto do Kaká quanto do Fabrício. Agora, é claro que a situação não é ideal a partir do momento que nós estamos sem dois zagueiros por lesão. Se fosse uma questão de opção do treinador, por mim estava ótimo. Inclusive, eu até falei que, para mim, a zaga contra o Palmeiras deveria ser essa e eu deixaria o Léo no banco no momento. E só para completar outras questões de departamento médico, né, o Rodriguinho e o Everton seguem fazendo aqueles trabalhos à parte com fisioterapeutas, estão ali naquela transição. A previsão para que retornem aos gramados em condição de jogo é no final do mês. E o Ariel Cabral é outro que está também ocupando o departamento médico. No final da última semana ele teve constatado uma lesão na planta do pé, uma fascite plantar, olha só que belo nome de machucado. E os médicos não passaram um prazo para recuperação, mas o pessoal do Super Esportes até fez uma relação com o Rafael Sobis, que ano passado teve essa mesma lesão e ficou um mês afastado dos gramados. Então acredito que o prazo do Ariel vai ser mais ou menos esse. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Amanhã eu pretendo fazer um vídeo aí sobre tática com algumas alternativas que o Rogério ainda não abordou, que eu acho que podem funcionar no time do Cruzeiro. Mas se tiver alguma notícia bombástica, a gente faz amanhã e adia o vídeo de tática para depois. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!